Olá, chegamos aqui então ao capítulo número 13. Marcas de combate, a participação no clã das cicatrizes. Esse é um capítulo curtinho, um dos menores capítulos desse livro, e ele traz uma história igualmente curta. Eu vou ler para vocês. Ela é tão pequenininha que acho que vale a pena ler na íntegra. Era uma vez uma mulher lindíssima. Ah, desculpa, esqueci de dizer o título, né? A Mulher dos Cabelos de Ouro. Esse é o conto do capítulo 13. Então vamos lá. Era uma vez uma mulher lindíssima, mas muito estranha, de longos cabelos dourados, finos como os fios de ouro. Ela era pobre e não tinha nem pai nem mãe. Morava sozinha no bosque e tecia num tear feito de galhos de nogueira preta. Um brutamontes, que era filho do carvoeiro, tentou forçá-la a se casar com ele, e ela, numa tentativa para se livrar dele, deu-lhe uma mecha de seus cabelos dourados. Ele, no entanto, não sabia, ou não se importou em saber, se o ouro que ela lhe dera tinha valor monetário ou espiritual. Assim, quando ele tentou trocar o cabelo por mercadorias no mercado, as pessoas zombaram dele e o consideraram louco. Furioso, ele voltou à noite à cabana da mulher, matou-a com suas próprias mãos e enterrou o corpo junto ao rio. Por muito tempo, ninguém notou a sua ausência. Ninguém perguntava por sua casa nem por sua saúde. Na sua cova, porém, os cabelos dourados não paravam de crescer. A linda cabeleira abriu o solo negro para subir em curvas e espirais e foi crescendo cada vez mais em arcos e volteios, crescendo até que sua cova se cobrisse de ondas, se cobrisse de ondulantes juncos dourados. Os pastores cortaram os juncos anelados para fazer flautas, e quando foram tocá-las, as flautinhas começaram a cantar sem parar. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada, morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. E foi assim que o homem que havia tirado a vida da mulher dos cabelos dourados foi descoberto e levado à justiça para que quem vive nos bosques selvagens do mundo como nós pudesse mais uma vez estar em segurança. Essa historinha, né, é o conto do capítulo. É um capítulo, como eu disse, curto. Ele faz uma. A autora faz uma analogia, né, dos segredos, os segredos femininos, os segredos que as mulheres guardam, fazendo uma analogia de que os segredos são como assassinos, assassinos da psique, né? Nesse conto, a mulher foi assassinada, né? Um feminicídio. Hoje nós temos um nome para isso. E o segredo sobre a sua morte, né? Já que ela era sozinha, não tinha família, ninguém foi procurar por ela, mas o segredo sobre a sua morte veio à tona, né? E a justiça foi feita. Mas durante o capítulo, a autora desenvolve toda uma narrativa em torno da existência de segredos, né? E aí ela vem fazendo, eu também quero ler, porque acho que vale a pena trazer na íntegra aqui um parágrafo do livro, onde ela traz aqui exemplos, né? Ela faz um rol, ela traz exemplos de segredos que comumente são guardados, né, por mulheres em geral. E aí ela fala: em geral, os segredos seguem os mesmos temas encontrados no teatro sério. Alguns desses temas são traição, amor proibido, a curiosidade censurável, atos desesperados, atos forçados, o amor não correspondido, o ciúme e a rejeição, a vingança, a fúria, a crueldade consigo mesma ou com outros, sonhos, desejos e anseios reprováveis, estilos de vida e interesses sexuais condenáveis, gravidez não planejada, ódio e agressão, ferimento ou morte acidentais, promessas não cumpridas, falta de coragem, descontrole emocional, impossibilidade de terminar algo, incapacidade de fazer algo, manipulação e interferência por baixo do pano, descaso, violência.
E a lista continua, sendo que a maioria dos temas se incluiria na categoria de erro lamentável. Então, o que que ela traz aqui, né? É muito comum mulheres terem seus segredos de atitudes, escolhas que ela fez no passado, em algum momento da vida, né? E que por algum motivo ela tem vergonha. Né, de falar sobre o assunto, e aí se torna esse segredo. Só que esse segredo vai consumindo a mulher, né, ao longo da vida. E é por isso que ela faz essa analogia, né, dos segredos com assassinatos. Os segredos são assassinos da psique. E ela vem defendendo todo o tempo durante esse capítulo que os segredos precisam vir à tona, segredos precisam ser revelados, porque vai consumindo a mulher de tal forma que ela vai perdendo brilho, vai perdendo a paz de espírito. E é muito comum também em rodas de mulheres, para quem estiver aqui assistindo, né, que já eventualmente já tenha participado de algum tipo de círculo de mulheres no sentido terapêutico mesmo, ou quando essa mulher ela consegue estar dentro de um ambiente que ela considera seguro, normalmente entre outras mulheres, e ela consegue admitir aquilo que ela tem tanta vergonha. Normalmente, quando a pessoa traz, né, à tona, se permite divulgar, né, aquele fato que era um segredo, normalmente vem acompanhado de um ai, como foi bom dizer, ai, como eu estou mais leve agora que eu disse, né? Porque o segredo, principalmente um segredo vergonhoso, algo que ela tem vergonha, é, por medo, né? Medo da humilhação, medo da rejeição da sociedade, de um determinado grupo social, ele se torna muito pesado. E quanto mais tempo passa, mais tempo esse segredo parece que ele vai ganhando um peso maior e ele vai ficando cada vez mais difícil de aguentar. E aí ela também traz um parágrafo aqui que eu acho sensacional, onde ela fala sobre o auto-perdão, né? Porque muitas vezes esse segredo ele é guardado porque a mulher se culpa. Então, aí ela faz aqui ela traz um capítulo que eu acho sensacional. Não há nesse planeta ou nesse universo algo que esteja fora dos limites do perdão. Nada. Ah, não, você dirá. Isso que eu fiz não tem perdão. E eu te digo, não há nada que um ser humano possa ter feito, esteja fazendo ou possa vir a fazer que esteja fora dos limites do perdão. Nada mesmo. Porque é isso, né? Por pior que seja aquele ato ou aquela omissão que essa mulher possa ter cometido no passado, ela precisa entender que ela hoje é outra pessoa, que provavelmente ela fez as escolhas, ela teve os motivos dela para fazer essas escolhas, ela teve os motivos dela. Ai, deixa eu segurar isso, porque acho que vai ficar melhor. Ela teve os motivos dela para ter feito o que fez ou deixado de fazer o que ela deixou de fazer, né? E que ela provavelmente tinha menos consciência. E o fato dela se sentir culpada por isso mostra que ela não é exatamente uma pessoa ruim. Então, em determinados conceitos, como ela bem trouxe, né, muitos desses segredos, em determinados contextos, eles vão girar em torno, como ela disse, abortos, amores não correspondidos, traições, né, alguma violência, atos de vingança. Mas, para ser bem sincera, eu que trabalho com mulheres e atendo mulheres diariamente em ambiente terapêutico, que é um lugar, né, um espaço seguro, um espaço livre de julgamentos, onde você pode falar qualquer coisa que seja, né? E, aliás, fica aqui já o parêntese: se você tem um segredo, convive com um segredo, com algo dentro de você que você esconde das pessoas, você não tem coragem de falar para ninguém, busque terapia, porque um terapeuta ele vai ser a pessoa, ele ou ela, né, vai ser a pessoa ideal para te escutar, porque é sobre isso, né? A gente libera o peso desse segredo a partir do momento que esse segredo ele é revelado, mesmo que seja.
apenas em ambiente terapêutico, mesmo que seja por escrito e que você entregue esse papel, essa carta, né, esse depoimento, essa revelação para uma única pessoa, não importa. Basta que você conte para uma única pessoa para que isso diminua, né, para que ele diminua de peso e você se liberte disso. Mas aí eu estava dizendo, meio que me perdi, né? Porque eu me adiantei falando sobre isso. Assim, em ambiente terapêutico, uma coisa que eu lido com muita frequência é um segredo que, na verdade, infelizmente, acontece com uma frequência tão absurda que é a questão do abuso, né? Muitas mulheres, infelizmente, muitas mulheres, até os dias de hoje, ainda são abusadas. Muitos desses abusos acabam acontecendo na infância ou no período ali da adolescência, onde elas são muito jovens, e a maioria dessas situações acaba se tornando um grande segredo dessa mulher, porque infelizmente no mundo de hoje, a mulher que sofre qualquer tipo de abuso, a mulher adulta, né, ela acaba sendo muitas vezes, se não 100% das vezes julgadas. É o que a gente vê, né? A mulher que denuncia esse tipo de coisa, ela normalmente vai ser analisada pela sociedade, né? Vai dizer assim, ah, mas ela se comportava desse jeito, ah, mas olha a roupa que ela estava usando, ah, mas também, né, estava nesse lugar uma hora dessa, o que que ela queria? Saiu na rua vestida desse jeito, queria o quê? Então a sociedade, ela ainda é muito cruel. Até os dias de hoje, a mulher ainda é meio que transformada ali na culpada por aquele tipo de violência. E quando a gente está falando, né, da violência que acontece ainda na infância ou na adolescência, essa mulher, no caso, essa menina, ela não tem recursos, ela não tem recursos psicológicos, ela não tem recursos emocionais, né? Ela não tem recursos mentais para dar conta disso, muitas vezes. E é muito comum que a pessoa que pratica isso com ela ameace ela. Eu trabalhei muitos anos, né? Eu trabalhei 10 anos na violência doméstica contra a mulher. E quando acontecia algo assim em relação às crianças, normalmente quando esse fato vinha à tona, aquele fato já se repetiu, aconteceu há muito tempo, porque quando criança, a pessoa que provocou isso, né, é, costuma ameaçar a criança dizendo coisas do tipo: Ah, se você falar pra alguém, eu vou matar sua mãe. Se você falar pra alguém, eu vou te matar. Ó, isso é segredo. Então, acaba gerando na criança algum tipo de medo e a criança se cala e aquele segredo permanece. E eu atendo com muita frequência, gostaria que não fosse tão frequente assim, mas eu atendo com muita frequência mulheres que revelam ali em ambiente terapêutico para mim esse segredo, né? E eu escuto, olha, você é a primeira pessoa para quem eu tô falando isso. E o quanto é libertador para essas mulheres dividir aquilo, nem que seja só comigo, né? O quanto é libertador, eu vejo isso na prática. Mas nem todo segredo está relacionado a um crime, né? Às vezes o segredo é relacionado só a algo que essa mulher se envergonha, atitudes que ela toma, ou atitudes que ela deixa de tomar, como eu disse. Então, o quanto essas mulheres vão sendo consumidas por esses segredos, por essa autopunição, né? É um autoflagelo, e é por isso que ela fala que acaba acontecendo uma espécie de morte da psique. Em determinado momento, deixa eu ver se eu acho aqui a página exata, que ela fala sobre é, esse túmulo, né? A ideia, cadê? Eu não tô achando o local exato. Ah, Zona Morta da Psique. Aí ela traz até uma fala de Jung, ela diz, Jung afirmou, guardar segredos nos isola do inconsciente. Ali onde há um segredo vergonhoso, há sempre na psique da mulher uma zona morta.
um local que não tem sensibilidade ou resposta adequada aos acontecimentos contínuos da própria vida emocional ou aos acontecimentos da vida emocional dos outros, né? Então, depois de trazer toda essa consciência, porque o livro é sobre isso, é sobre expansão de consciência, depois de trazer toda essa consciência sobre o peso do segredo e o quanto os segredos podem e devem ser liberados, como eu disse, nem que seja na terapia, é que você começa a ressignificar também essas feridas, né? Entender que ok, essas feridas existem, a gente não pode negar que elas existiram, mas pelo menos essa é uma cicatriz, ela explica, né? Como você pode entender essa cicatriz, que toda ferida deixa uma cicatriz, né? Significa entender que se existe cicatriz é porque cicatrizou, ou seja, você sobreviveu, você conseguiu superar aquilo e você chegou até aqui. E começar a encarar essas cicatrizes como muitos homens trazem, inclusive, essa expressão de marcas de batalha, sabe? Foram desafios que você viveu na sua vida é, é, que não foram legais, né? Se deixou, se foi uma ferida, se deixou cicatriz é porque não foram experiências muito boas, mas que de alguma forma te trouxeram até aqui, que de alguma forma você aprendeu algo com isso, você passou por isso e você sobreviveu. Você chegou até aqui. Então ela fala sobre você ressignificar essas cicatrizes, né? Por isso que ela fala, inclusive é o título do livro, ela fala Marcas de Combate, o clã das cicatrizes. E mais do que isso, ela fala sobre essa ideia de você se reunir com outras mulheres, e ela traz esse conselho, né, de você se reunir com outras mulheres, com o intuito de dividir essas cicatrizes, de dividir esses segredos, essas histórias dentro de um ambiente seguro, né, que é o clã das cicatrizes. Te ajuda também no sentido de que você compreende que você não é a única. Não é raro a gente ver em grupos de mulheres, quando uma mulher resolve se abrir e contar sobre uma determinada experiência, é quase sempre, né? Você vai ouvir outra mulher levantando a mão e dizendo assim: Eu vivi isso também, ou eu vivi algo parecido com isso, ou eu vivi uma outra coisa, mas que foi tão dolorido quanto e eu te vejo, né? Eu vejo você, eu sinto. Ou outras mulheres que não viveram aquilo, mas que estão ali ouvindo de forma atenta, prontas para levar o acolhimento que essa mulher que está ferida, ou que ostenta essa cicatriz, o acolhimento que essa mulher precisa, o acolhimento que você talvez esteja precisando. Então, esse capítulo curtinho, porém de extrema profundidade, que trata de temas tão, tão relevantes, sabe? E mesmo com tantos anos que esse livro foi escrito, continua sendo muito atual. Esse livro é atemporal, né? Porque ele trata de histórias que são atemporais, né? Essas dores desse feminino, essas feridas, essas situações que as mulheres vivem, infelizmente continuam acontecendo. Então, eu espero que esse vídeo, você que está aí ouvindo esse vídeo, que eventualmente tenha algum tipo de segredo, que está guardando aí, que te consome há bastante tempo. Eu espero que você se sinta aí tocada, convidada, né, a revelar esse segredo, nem que seja, como eu disse, dentro de um ambiente terapêutico, se for algo que você sente que você não está pronta, que você não tem coragem de revelar, talvez para um amigo ou para um grupo de mulheres, que você tenha pelo menos a consciência de que você pode falar em ambiente terapêutico, porque o terapeuta, ele não está ali para te julgar, o terapeuta ele está ali para te ouvir. Se existe alguém que pode e deve te ouvir, é um terapeuta, né? Uma terapeuta. Pode ser que você prefira falar com uma mulher, né?
dependendo da situação, do tipo de conteúdo, é legal você dividir isso com uma outra mulher. Então, busque uma terapeuta mulher, se for esse o caso. Mas não guarde, não leve esse segredo, né, por mais tempo na sua vida, porque esse segredo ele vai ficando cada vez mais pesado, vai te consumindo por dentro, né? Vai levando essa morte psíquica, essa morte interna da mulher. Bem, esse foi o capítulo de hoje, como eu disse, curtinho, porém extremamente profundo e extremamente necessário. Se você está ouvindo, né, está assistindo esse vídeo e está dentro do grupo de WhatsApp, né, do grupo de leitura e quiser dividir, fazer algum comentário, fique à vontade para falar, seja no grupo, que é um ambiente seguro, ou no meu privado também. Eu estou sempre ali disponível para trocar com vocês. Eu sei que algumas pessoas têm dificuldade de falar no grupo, mas eu estou ali no meu privado, e estou pronta para ouvir vocês. E se você está vendo esse vídeo direto no YouTube, também fique à vontade para colocar o seu comentário ou me procurar nas redes sociais. No Instagram eu sou @eucarolprat. Fique à vontade também para me procurar por lá e trocar ideia aí sobre esse assunto. Eu vou adorar ouvir vocês.